Você sabia que muitos SUVs atuais precisam de grandes reparos com apenas 240 mil quilômetros rodados? E existe um Toyota Land Cruiser de 1995 que atingiu a impressionante marca de 788 mil quilômetros, e esta manhã, a menos 20 graus Celsius, ligou de primeira, como se nada tivesse acontecido. Enquanto os modelos modernos frequentemente param de funcionar assim que seus sistemas eletrônicos falham, existe um grupo de verdadeiros cavalos de batalha que parecem indestrutíveis. Estes 12 veículos são de uma época em que a durabilidade era mais importante do que metas de vendas de curto prazo, e quando a engenharia robusta ditava o padrão. Vamos descobrir juntos os 12 SUVs que superam, sem esforço, a vida útil dos carros modernos. Em 12º lugar está o Honda CR-V dos anos modelo 2002 a 2006. À primeira vista, este modelo compacto parece discreto, mas sua resistência lembra mais uma criatura que simplesmente se recusa a ser quebrada. Sob o capô está o famoso motor EVTEC de 4 cilindros e 2,12 litros da Honda, que entrega cerca de 160 cavalos de potência e aproximadamente 222 Nm de torque. Dependendo da versão, ele é acoplado a uma transmissão manual de 5 velocidades ou a uma transmissão automática de 5 velocidades. A velocidade não é seu foco principal, a indestrutibilidade certamente é. Muitos proprietários relatam que seus CR-V ultrapassam facilmente a marca de 480 mil quilômetros sem a necessidade de grandes reparos no motor ou na transmissão. O motor K24 utiliza corrente de distribuição em vez de correia, um detalhe simples que elimina diversos pontos fracos em potencial. A tração integral automática também é mecanicamente descomplicada e praticamente isenta de manutenção. Até mesmo os componentes do chassi duram significativamente mais do que em muitos crossovers atuais, que costumam apresentar problemas após cerca de 160 mil quilômetros. Veículos bem conservados normalmente custam entre 5.500 euros e 9.200 euros, um verdadeiro achado considerando a durabilidade. O interior é simples, com um layout lógico e sem luxos desnecessários. Sem recursos digitais pagos, sem atualizações complicadas, apenas um carro que liga ao girar a chave e que requer pouco mais do que troca de óleo e pastilhas de freio para o uso diário. Visualmente, pode não chamar a atenção, mas enquanto os crossovers modernos acabam em ferros velhos por causa de problemas eletrônicos, este Honda transporta tranquilamente as compras da semana. Seu consumo combinado de combustível fica em torno de 7 a 9 litros por 100 km, tornando-o agradavelmente econômico. O espaço de armazenamento é generoso, os bancos traseiros rebatem completamente e tudo funciona como deveria. Esta é a confiabilidade em sua forma mais pura. Em 11º lugar está o Honda Pilot de primeira geração, fabricado entre 2003 e 2008. Quando a Honda desenvolveu um SUV grande com 3 fileiras de assentos, simplesmente transferiu sua fórmula de confiabilidade comprovada para um formato maior. O Pilot compartilha sua plataforma com o Honda Odyssey e o Acura MDX, herdando assim o conjunto mecânico extremamente robusto desses modelos. Sob o capô, encontra-se o excelente motor V6 de 3,5 litros da série J35, que entrega aproximadamente 255 cavalos de potência e cerca de 304 Nm de torque. Combinado com uma transmissão automática de 5 velocidades, este carro serviu famílias por muitos anos sem chamar muita atenção. Muitos motoristas relatam que seus veículos atingem facilmente a marca de 400 mil quilômetros, com nada além de manutenção de rotina. O sistema de tração integral com distribuição variável de torque é tecnicamente simples e surpreendentemente durável. A correia dentada precisa ser trocada aproximadamente a cada 16 mil quilômetros, mas depois disso, este SUV rodará praticamente para sempre. O que realmente torna o Pilot especial é a sua praticidade inquestionável para o dia a dia. O interior oferece um espaço enorme, os bancos são confortáveis e o design foi pensado para tornar a vida familiar livre de estresse. Todas as 3 filas de bancos oferecem amplo espaço para adultos, uma característica que muitos SUVs atuais só podem sonhar, já que a terceira fila costuma ser pouco utilizável. Dependendo do estado de conservação e da quilometragem, os preços normalmente variam entre 6.500 euros e 11.000 euros. Um preço justo para um veículo que basicamente só precisa de fluidos e de manutenção ocasional. O motor J35 V6 é considerado um dos motores de maior sucesso da Honda. Funcionamento suave, potente e com uma vida útil que envergonha muitos projetos modernos. Enquanto os SUVs atuais dependem de turbocompressores complexos ou transmissões de dupla embreagem, o motorista permanece agradavelmente descomplicado.
O consumo combinado de combustível fica em torno de 14 a 16 litros por 100 km, não é econômico, mas perfeitamente aceitável para o seu porte. Visualmente, parece discreto, mas este SUV continua na estrada enquanto veículos muito mais chamativos já foram aposentados há muito tempo. E já que estamos falando de motores V6 confiáveis, é hora de dar uma olhada mais de perto em um modelo com uma aparência significativamente mais robusta. Em 10º lugar está a segunda geração do Nissan Sherra, produzida de 2005 a 2015. Enquanto muitos SUVs desse período assumiram cada vez mais o caráter de vans familiares confortáveis, a Nissan escolheu conscientemente um caminho diferente e desenvolveu o Sherra, um verdadeiro veículo utilitário com chassi de longarinas clássico, construído para pessoas que queriam usar seu carro, não apenas admirá-lo. Sob o capô, encontra-se o extremamente robusto motor V6 de 4.0 litros da série VQ40D, que entrega cerca de 261 cavalos de potência e aproximadamente 381 Nm de torque. Ele era acoplado a uma transmissão manual de 6 velocidades ou a uma automática de 5 velocidades, ambas projetadas para funcionar de forma confiável mesmo em terrenos acidentados. O Sherra é baseado na plataforma do Nissan Frontier, o que lhe confere um nível de rigidez raramente encontrado em crossovers modernos. Seu eixo traseiro rígido e suspensão extremamente robusta são projetados para suportar as exigentes condições off-road que levam muitos modelos atuais ao limite. Muitos proprietários relatam que seus veículos ultrapassam facilmente os 320 mil quilômetros, com pouco mais do que trocas regulares de óleo. O motor VQ40 goza de uma reputação quase mítica na comunidade Nissan. Prioriza a longevidade em detrimento do desempenho, é superdimensionado e praticamente indestrutível, desde que a manutenção básica seja realizada. Exemplares bem conservados costumam ter preços entre € 9.200 e € 16.500, dependendo do estado de conservação e da quilometragem, um valor surpreendentemente justo para um SUV que oferece capacidade off-road genuína em vez de recursos digitais supérfluos. Por dentro, a simplicidade funcional prevalece. Sem telas delicadas, sem sistemas complicados que causam problemas após o término da garantia. Tudo é robusto, projetado de forma lógica e fácil de reparar. A tração integral selecionável conta com uma verdadeira caixa de redução, um recurso que muitos crossovers de aventura modernos já não possuem. O consumo combinado de combustível ronda os 14 a 15 litros por 100 km, um preço a pagar pelo desempenho genuíno e pela construção tradicional do chassis. Enquanto os atuais modelos outdoor muitas vezes têm dificuldades mesmo em simples estradas de terra batida, o Sherra enfrenta esses obstáculos com um sorriso descontraído. É a antítese da ostentação luxuosa, e é precisamente isso que torna o seu caráter tão fascinante. Em 9º lugar está a terceira geração do Mitsubishi Pajero, fabricada entre 2001 e 2006. Em muitos países, este modelo foi quase esquecido, um erro que os verdadeiros conhecedores já exploraram há muito tempo: compram os bons exemplares antes que os preços subam. Esta geração do Pajero demonstra a engenharia japonesa numa época em que a durabilidade e a praticidade ainda eram primordiais. Sob o capô, encontra-se o consagrado motor V6 de 3,8 litros da série SCR, que entrega cerca de 215 cavalos de potência e aproximadamente 333 Nm de torque. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 5 velocidades, reconhecida por sua capacidade de lidar com cargas enormes sem problemas. O sistema de tração nas 4 rodas Super Select do Pajero é um dos projetos mais impressionantes de sua época. Um sistema de tração integral permanente que pode ser usado até mesmo em pavimento seco sem risco de danos, um destaque tecnológico de 2001 que ainda hoje define padrões. Graças à sua clássica construção em longarinas, o Pajero oferece estabilidade genuína, e não apenas a robustez superficial de muitos crossovers modernos. Muitos proprietários percorrem mais de 400 mil quilômetros sem qualquer problema, sem nunca precisar abrir o motor ou a transmissão. Por dentro, o veículo surpreende pelo conforto, couro macio, acabamento em madeira genuína e recursos que facilmente poderiam ter competido com fabricantes premium no início dos anos 2000. A dianteira conta com suspensão independente, enquanto a traseira possui um robusto eixo rígido, uma combinação que oferece tanto uma condução agradável na estrada quanto impressionantes capacidades fora de estrada. No mercado de usados, os preços geralmente variam de aproximadamente € 4.600 a € 1.100, dependendo do estado de conservação e da quilometragem.
Para um veículo com essas capacidades e qualidade de construção, é um negócio excepcionalmente bom. Enquanto muitos compradores se concentravam em modelos como o Toyota Land Cruiser ou o Toyota Hilux Surf, o Pajero muitas vezes passava despercebido. As peças de reposição são facilmente encontradas, a tecnologia é simples e o design prioriza a durabilidade, algo que muitos fabricantes já não priorizam. O motor V6 de 3,8 litros funciona suavemente sem ser levado ao limite. A transmissão automática comprovou sua confiabilidade em diversas plataformas e o chassi aguenta praticamente qualquer coisa. O consumo combinado de combustível gira em torno de 15 a 14 litros por 100 km. Não é exatamente uma maravilha em termos de eficiência, mas é autêntico mesmo assim. E a verdadeira autenticidade quase sempre resulta em uma longa vida útil. E agora, algo da divisão de caminhões da Toyota dá um toque totalmente novo a esta lista. Em 8º lugar está a primeira geração do Toyota Sequoia, produzida entre 2001 e 2007. Quando a Toyota decidiu construir um SUV grande especificamente para o mercado norte-americano, a empresa fez uma ótima escolha, pelo contrário. Essencialmente, este veículo é um Toyota Tundra com a traseira fechada, herdando assim a impressionante robustez dos modelos de picape da própria empresa. Os primeiros modelos eram equipados com o comprovado motor V8 de 4,7 litros da série 2 UZ-FE, que entregava aproximadamente 240 cavalos de potência e cerca de 432 Nm de torque. A partir de 2005, o Sequoia recebeu uma versão revisada com aproximadamente 282 cavalos de potência. Ambas as versões, no entanto, representam o mesmo princípio básico: engenharia robusta e de alta qualidade, construída para durar. O motor 2UZ-FE é considerado uma das maiores conquistas da Toyota. Apesar de utilizar uma correia de distribuição em vez de uma corrente, este V8, com a devida manutenção, muitas vezes dura mais de 480 mil quilômetros sem necessitar de grandes reparos. A transmissão automática de 5 velocidades que a acompanha é igualmente robusta, e a clássica estrutura em longarinas é notavelmente resistente à ferrugem, flexão e fadiga do material. O interior pode acomodar até 8 pessoas. O eixo dianteiro possui um design de duplo braço oscilante, enquanto o traseiro ostenta um robusto eixo rígido, uma combinação projetada principalmente para durabilidade. O conforto não era a prioridade máxima, mas a resistência certamente era. No mercado de usados, exemplares bem conservados geralmente são encontrados por valores entre €7.400 e €14.000, uma oferta atraente para quem precisa de espaço e espera uma capacidade de reboque real. O interior é discreto em comparação com os modelos atuais, mas os materiais envelhecem com notável elegância. As portas fecham com um som sólido e satisfatório, os interruptores e botões são robustos e nada parece barato ou mal feito. Sem superfícies frágeis, sem elementos de design frágeis, apenas engenharia honesta que leva os compradores a sério. O consumo combinado de combustível gira em torno de 15 a 14 litros por 100 km. Não é econômico, mas para muitos proprietários é uma troca aceitável por um veículo que lhe servirá de forma confiável por muitos anos. O Sequoia não chega perto do prestígio de um Toyota Land Cruiser ou do luxo de um Lexus, mas possui algo mais: engenharia clara, construção robusta e mecânica que, mesmo naquela época, entendia que simples muitas vezes é sinônimo de indestrutível. É basicamente um veículo de trabalho, só que com janelas e ar-condicionado funcionando. Enquanto os SUVs modernos de grande porte exigem software de diagnóstico para cada detalhe, um Sequoia pode ser facilmente diagnosticado com uma caixa de ferramentas e bom senso. É exatamente por isso que tantas pessoas continuam comprando dele. Em 7º lugar está o Jeep Cherokee XJ, produzido entre 1997 e 2001. Poucos veículos conquistaram uma base de fãs tão apaixonada quanto este SUV compacto, que foi fabricado por várias décadas. O XJ representa uma fase do desenvolvimento automotivo americano em que a engenharia clara e a mecânica robusta ainda eram fundamentais. Os modelos a partir de 1997 são considerados os mais refinados, pois muitas das fragilidades iniciais já haviam sido eliminadas. Sob o capô reside o lendário motor de 6 cilindros em linha de 4,0 litros, que entrega cerca de 190 cavalos de potência e aproximadamente 350 Nm de torque. Combinado com uma transmissão manual ou uma clássica automática de 4 velocidades, este motor forma o coração do XJ, e é precisamente este conjunto mecânico que estabelece seu status de ícone.
O motor de 6 cilindros em linha é baseado em um antigo projeto da AMC, refinado ao longo de muitos anos até se tornar praticamente indestrutível. Muitos proprietários chegam a percorrer mais de 480 mil quilômetros com o motor original, sem grandes modificações. A construção monobloco tornou o Cherokee XJ significativamente mais leve do que os modelos tradicionais com chassi de longarinas, mantendo, ao mesmo tempo, uma estrutura notavelmente robusta. Os eixos rígidos dianteiro e traseiro garantiam uma verdadeira capacidade off-road, sem o estilo aventureiro forçado dos crossovers modernos que prometem mais do que podem cumprir. Os modelos XJ bem conservados alcançam preços entre aproximadamente €7.400 e €16.500, enquanto os veículos excepcionalmente bem cuidados e com baixa quilometragem atingem preços consideravelmente mais altos. A transformação de carro usado em item de colecionador está completa. O motivo é simples: os compradores perceberam que os modelos Jeep atuais não conseguem mais igualar a engenharia descomplicada e a facilidade de reparo do XJ. Sem módulos eletrônicos sensíveis, sem sistemas de diagnóstico caros, apenas mecânica simples que pode ser reparada com uma chave inglesa e um pouco de paciência na sua própria garagem. O interior é espartano, mas essa simplicidade faz parte do seu charme. Tudo é funcional, nada é supérfluo e cada elemento tem uma função clara. O sistema de tração nas 4 rodas conta com uma caixa de transferência de 2 velocidades reduzidas e foi projetado para uso off-road intenso. O consumo combinado de combustível gira em torno de 14 a 15 litros por 100 km, perfeitamente razoável para um veículo com esse nível de capacidade off-road. Enquanto os modelos Grand Cherokee modernos exigem equipamentos de diagnóstico de nível profissional até mesmo para problemas menores, o XJ só precisa de um manual de reparos e um pouco de determinação. É justamente essa acessibilidade, combinada com sua impressionante durabilidade, que faz do Cherokee XJ um verdadeiro clássico nos dias de hoje. Em sexto lugar está o Lexus GX 470, fabricado entre 2003 e 2009. Imagine pegar a lendária robustez da Toyota Hilux Surf, mais conhecida como Toyota 4Runner, e combiná-la com o conforto refinado de um veículo premium. Foi exatamente isso que deu origem ao GX 470, um SUV que une capacidades off-road excepcionais a uma presença elegante e sofisticada. Sob o capô, encontra-se o magnífico motor V8 de 4,7 litros da série 2 UZ-FE, que produz aproximadamente 263 cavalos de potência e cerca de 434 Nm de torque. A transmissão automática de 5 velocidades que a acompanha realiza trocas de marcha tão suaves que você mal percebe o esforço. Este motor também equipa veículos como o Toyota Land Cruiser, o Toyota Sequoia e o Toyota Tundra, todos modelos com reputação de extrema durabilidade. O GX 470 é baseado na mesma plataforma do Toyota Land Cruiser Prado e, portanto, apresenta uma estrutura clássica de chassi em longarinas, tração integral permanente e diferencial central bloqueável. Seu sistema de suspensão dinâmica cinética, KDSS, é uma obra-prima da engenharia. Permite enorme articulação dos eixos em terrenos acidentados, ao mesmo tempo que proporciona uma estabilidade surpreendente em estradas pavimentadas. Muitos proprietários atingem facilmente mais de 400 mil quilômetros com pouco mais do que trocas regulares de óleo, pastilhas de freio e a troca da correia dentada a cada 140 mil quilômetros, aproximadamente. No mercado de usados, os preços normalmente variam entre 11 mil e 20 mil euros, um preço extremamente razoável para um SUV de luxo que não só demonstra sua qualidade, como também a comprova ao longo do tempo. O interior é um capítulo à parte. Couro genuíno, acabamento em madeira verdadeira e um nível de requinte que envergonha muitas marcas de luxo modernas. Cada componente é construído com solidez, dobradiças das portas, mecanismos dos bancos, até mesmo a trava do console central parece ter sido projetada para condições extremas. Enquanto SUVs premium novos, que custam 80 mil euros, depreciam drasticamente em poucos anos, o GX 470 praticamente parou de envelhecer. Exemplares em bom estado estão se valorizando novamente, à medida que mais e mais pessoas percebem o que eles realmente representam: a última geração de veículos de luxo genuínos e duradouros, antes que a eletrônica se tornasse mais importante do que a resistência. O consumo combinado de combustível situa-se entre 15 e 14 litros por 100 km. Apesar disso, o GX 470 mantém-se mais silencioso, mais confortável e mais refinado do que os seus congêneres da Toyota, e partilha precisamente a robustez da engenharia que faz a diferença.
Tem a força de um Land Cruiser envolta na elegância de um Lexus, uma combinação que poucos outros veículos desta classe conseguem alcançar. Em quinto lugar está a quarta geração do Toyota 4Runner, fabricada entre 2003 e 2009. Esta série de modelos representa um período em que funcionalidade, robustez e clareza técnica ainda eram prioridades máximas, antes que as tendências e a complexidade eletrônica desnecessária tomassem conta. Os compradores podiam escolher entre dois motores, o V6 de 4,0 litros da série 1S, GR, FE com cerca de 241 cavalos de potência e aproximadamente 381 Nm de torque, ou o impressionante V8 de 4,7 litros da série 2, UZ, FE, que entregava cerca de 270 cavalos de potência e ótimos 433 Nm de torque. Esta geração atinge um equilíbrio raro entre usabilidade diária e capacidade off-road genuína. Os modelos V8 com diferencial traseiro autoblocante opcional são particularmente procurados, configurações que os conhecedores buscam ativamente. O 4Runner é baseado na mesma estrutura de longarinas do Toyota FJ Cruiser e do Toyota Tacoma, o que lhe confere um nível de rigidez que os crossovers modernos simplesmente não conseguem igualar. O motor V8 UZ-FE de 2 cilindros vem diretamente do Toyota Land Cruiser e do Toyota Tundra e é conhecido por durar bem mais de 480 mil quilômetros, desde que a correia dentada seja trocada no prazo correto. O V6 utiliza corrente de distribuição e é considerado igualmente durável, apenas um pouco menos potente. Ambos os motores são acoplados a transmissões automáticas comprovadas, capazes de suportar até mesmo as condições de condução mais exigentes sem problemas. No mercado atual de carros usados, os preços normalmente variam entre 11 mil euros e 20 mil euros, dependendo do estado de conservação, da quilometragem e da versão do motor. Os modelos V8 com baixa quilometragem alcançam preços significativamente mais altos, pois os compradores sabem que esses veículos podem durar décadas a mais do que seus equivalentes modernos. O interior evita deliberadamente efeitos extravagantes, funcional em vez de lúdico, materiais robustos em vez de superfícies que envelhecem rapidamente. Nada de telas sensíveis ao toque que congelam no frio, nada de software que precise de atualizações constantes, apenas controles claros, botões físicos e mecânica confiável. A tração integral selecionável possui uma caixa de redução, tornando o 4Runner um veículo off-road verdadeiramente capaz, e não apenas um artifício de marketing que simula uma aventura. A altura livre do solo é generosa, os ângulos de ataque e saída são excelentes e todos os componentes são projetados para facilitar a manutenção com um conjunto básico de ferramentas, mesmo em locais remotos. O consumo combinado de combustível fica em torno de 15 a 14 litros por 100 km, um valor razoável para um SUV com tais capacidades. Enquanto muitos SUVs modernos apresentam problemas eletrônicos após cerca de 15 anos, a quarta geração do 4Runner continua transportando pessoas e equipamentos com segurança até pontos de partida remotos em rotas de difícil acesso. É exatamente isso que os torna lendários em sua categoria. Em quarto lugar está o Mercedes-Benz Classe G, fabricado entre 1990 e 2012. Muito antes de o G-Wagon se tornar um acessório das redes sociais, era um veículo militar robusto disponibilizado para clientes civis. A série W463 abrangeu várias décadas e foi oferecida com uma ampla variedade de motores, de um turbodiesel de 6 cilindros em linha de 3,0 litros a um V8 de 5,0 litros, e finalmente, ao V8 de 5,5 litros com cerca de 388 cavalos de potência. Mas, independentemente do luxo dos recursos, em sua essência, este veículo permaneceu um off-road projetado para ambientes exigentes, não para boutiques e avenidas. O Classe G continua a utilizar a clássica estrutura de longarinas e conta com 3 diferenciais bloqueáveis, dianteiro, central e traseiro. Isso permite que o veículo continue onde outros já desistiram há muito tempo. O sistema de direção de esferas recirculantes é baseado em tecnologia de décadas atrás, mas funciona de forma confiável e é praticamente indestrutível. Eixos rígidos dianteiro e traseiro, molas helicoidais e uma estrutura capaz de suportar cargas para as quais as plataformas de SUVs modernos nunca foram projetadas. Tudo isso demonstra o quão intransigente a Mercedes era na época. Curiosamente, a Mercedes combinou essa plataforma robusta com couro, madeira e recursos de conforto de alta qualidade, sem sacrificar seu caráter militar original. Muitos proprietários relatam quilometragens bem acima de 300 mil quilômetros com manutenção regular. 200 mil quilômetros é considerado perfeitamente normal.
Embora os custos sejam mais altos do que os de modelos Toyota comparáveis, a confiabilidade mecânica é significativamente melhor do que sua reputação sugere. Os motores a diesel, em particular, são mundialmente reconhecidos por sua durabilidade e comprovam seu valor há décadas em regiões com condições extremas de operação. No mercado alemão, veículos bem conservados hoje em dia variam normalmente de preço entre cerca de 28 mil euros e mais de 70 mil euros, dependendo do ano de fabricação, motor e estado de conservação. É muito dinheiro, mas os modelos mais antigos da classe G praticamente não se desvalorizam, alguns até se valorizam. Enquanto as gerações atuais são cada vez mais dominadas pela eletrônica, o W463 mais antigo continua sendo surpreendentemente fácil de manter. Peças de reposição estão disponíveis em todo o mundo, já que a classe G foi utilizada em inúmeras frotas militares e governamentais. O interior envelhece com notável elegância, os materiais mantêm-se estáveis, as cores dificilmente desbotam e nada parece barato ou de vida útil curta. O consumo combinado de combustível ronda os 20 a 22 litros por 100 km, certamente não é eficiente, mas nada surpreendente para um SUV deste tipo. É confortável? Isso depende das suas expectativas. É sofisticado? Não exatamente. Mas irá durar mais do que a maioria dos seus proprietários? Sem dúvida. Trata-se da engenharia alemã aplicada a um veículo originalmente projetado para missões em que o fracasso não era uma opção. Em terceiro lugar está o Lexus LX 470, fabricado entre 1998 e 2070. Este modelo demonstra de forma impressionante o que acontece quando a Toyota projeta um Land Cruiser e a Lexus adiciona uma camada de luxo, sem comprometer minimamente sua essência técnica. Mecanicamente, o LX 470 é quase idêntico ao lendário Toyota Land Cruiser Série 100, um dos veículos mais confiáveis já construídos. Sob o capô, encontra-se o impressionante motor V8 de 4,7 litros da série 2 UZ-FE. Os modelos mais antigos produziam cerca de 230 cavalos de potência, enquanto as versões posteriores entregavam aproximadamente 275. Este motor é acoplado a uma transmissão automática de 5 velocidades, cujas trocas são tão suaves que são quase imperceptíveis. Este conjunto mecânico goza de uma reputação lendária, e por um bom motivo, é praticamente indestrutível. O LX 470 possui uma estrutura robusta em longarinas, tração integral permanente, diferencial central bloqueável e suspensão com altura ajustável opcional. Apesar da sua aparência elegante, é um verdadeiro veículo off-road, igualmente capaz de enfrentar terrenos desafiadores e longas viagens em rodovias. No interior, couro macio, madeira genuína e materiais de alta qualidade, raramente encontrados nos SUVs de luxo atuais, predominam. As portas fecham com um som sólido e satisfatório, os comandos são precisos e a qualidade de construção parece tão sólida que poderia durar décadas. Muitos proprietários relatam ultrapassar facilmente os 480 mil quilômetros sem grandes reparos na transmissão. No mercado de carros usados, os preços normalmente variam entre 14 mil e 33 mil euros, um valor surpreendentemente razoável considerando o que se recebe por esse preço. A correia dentada é um dos poucos itens de manutenção programada e deve ser substituída aproximadamente a cada 140 mil quilômetros. Depois disso, o carro funcionará praticamente para sempre. O motor V8 biturbo UZ-FE funciona suavemente, é robusto e raramente é levado ao limite. A transmissão automática já provou seu valor ao longo dos anos em diversas plataformas da Toyota, e o chassi goza de reputação mundial por sua extrema durabilidade. O que realmente destaca o LX 470 é a combinação da robustez de um Land Cruiser com o requinte de um Lexus. Você obtém um veículo com capacidade off-road excepcional, incluindo diferenciais com triplo bloqueio, envolto em um pacote luxuoso. Enquanto os SUVs de luxo modernos tentam impressionar com câmeras, telas e softwares, o LX 470 convence com algo mais valioso: qualidade de construção atemporal. Sem assinaturas, sem sistemas propensos a erros, sem distrações, apenas engenharia honesta que envelhece com elegância. O consumo combinado de combustível fica em torno de 16 a 18 litros por 100 km. Mas quem compra este veículo não busca eficiência, busca um SUV construído sem concessões, que provavelmente durará mais que sua família. Em segundo lugar está o Toyota Land Cruiser Série 200, fabricado de 2008 a 2021. Esta geração marca a última grande etapa de desenvolvimento antes da Toyota descontinuar o modelo na América do Norte, e é considerada pelos especialistas como uma das Land Cruisers mais impressionantes já produzidas.
Sob o capô, encontra-se o lendário motor V8 de 5,7 litros da série 3UR-FE, que produz cerca de 381 cavalos de potência e aproximadamente 501 Nm de torque. Ele é acoplado a uma transmissão automática de 8 velocidades, extremamente suave e incrivelmente robusta. É o Land Cruiser mais potente que a Toyota já construiu para o mercado americano, projetado segundo padrões que muitos fabricantes já abandonaram há muito tempo. A carroceria assenta sobre um chassi clássico em forma de escada. A tração integral permanente, o diferencial central bloqueável e o sistema opcional de suspensão dinâmica cinética conferem ao 200 capacidades difíceis de igualar fora de estrada. Ao mesmo tempo, a condução no asfalto é tão suave que quase se tem a sensação de estar num sedã de luxo, silencioso, confortável e surpreendentemente preciso. O interior tem acabamentos em couro de alta qualidade, madeira nobre e materiais que, em alguns casos, superam os de modelos que custam o dobro. Cada componente parece sobredimensionado, como se a Toyota tivesse deliberadamente tentado eliminar problemas futuros. Muitos proprietários atingem facilmente mais de 400 mil quilômetros com nada além de revisões regulares. Em regiões com condições de operação extremamente severas, como o Oriente Médio ou grande parte da África, quilometragens bem acima de 800 mil quilômetros são até documentadas. No mercado de usados, os preços geralmente variam entre cerca de 38 mil e mais de 66 mil euros. Muito dinheiro, e, no entanto, esses veículos praticamente não se depreciam. E há uma razão simples para isso: os compradores sabem exatamente o que um Land Cruiser representa. Este é um dos últimos SUVs verdadeiramente grandes, projetados sem concessões. Sem medidas ocultas de redução de custos, sem vida útil artificialmente limitada, apenas engenharia intransigente e a confiabilidade mundialmente reconhecida da Toyota. O motor V8 de 5,7 litros funciona suavemente, nunca é levado ao limite e é considerado praticamente indestrutível. As transmissões automáticas provaram seu valor em todo o mundo, e o chassi suporta tensões que sobrecarregariam imediatamente muitos modelos modernos. Este SUV sobreviverá facilmente a várias gerações de veículos que eventualmente o substituirão. Embora os novos SUVs de luxo muitas vezes pareçam tecnicamente obsoletos após apenas alguns anos, a série 200 permanece atemporal. Não há telas excessivas, sistemas de assistência ao motorista questionáveis ou complicações. Em vez disso, há substância, o tipo de qualidade que torna este modelo o veículo preferido das Nações Unidas, o padrão no interior da Austrália e a espinha dorsal de inúmeras operações de safari e resgate em todo o mundo. O consumo combinado de combustível ronda os 16 a 18 litros por 100 km, elevado, mas irrelevante para quem procura um veículo que dure 3 décadas sem necessidade de substituir componentes importantes. É precisamente para isso que o Land Cruiser foi concebido. Em primeiro lugar está o Toyota Land Cruiser da série dos anos 80, produzido de 1990 a 1997, um veículo que alcançou um status quase mítico no mundo dos veículos off-road. Este modelo é o epítome de um SUV indestrutível, um verdadeiro peso pesado, projetado em uma época em que a Toyota priorizava a perfeição técnica acima de tudo. Internacionalmente, foi oferecido com um motor diesel de 6 cilindros em linha de 4,5 litros, enquanto as versões norte-americanas receberam o excelente motor a gasolina de 4,5 litros da série 1S, FZ, FE, que entregava cerca de 212 cavalos de potência e um bom torque de 336 Nm. Esta geração exibe o melhor da engenharia Toyota. O motor 1FZ, FE utiliza corrente de distribuição, é extremamente robusto e considerado um dos motores mais duráveis já construídos pela Toyota. Muitos exemplares ultrapassam facilmente os 800 mil quilômetros sem grandes reparos, e há registros de veículos com mais de 1 milhão de quilômetros rodados. O carro possui chassi de longarinas, eixos rígidos dianteiro e traseiro e 3 diferenciais com bloqueio, um pacote técnico completo que permanece praticamente imparável mesmo nos terrenos mais difíceis. A suspensão foi desenvolvida para o ambiente extremo do interior da Austrália e suporta abusos que levariam os crossovers modernos ao limite. O interior parece simples para os padrões atuais, mas ostenta acabamentos de alta qualidade, couro, materiais duráveis e um design atemporal que não perdeu nada do seu charme mesmo 3 décadas depois. A maioria dos controles é puramente mecânica e foi projetada para ser reparada em qualquer lugar do mundo com ferramentas padrão.
A transmissão automática de 4 velocidades é extremamente confiável, posteriormente complementada por uma versão igualmente robusta de 5 velocidades. No mercado de carros usados, veículos bem conservados alcançam preços entre aproximadamente 19 mil euros e 44 mil euros, enquanto exemplares raros em condições excepcionais atingem valores significativamente mais altos. Seu valor está em constante crescimento, à medida que mais e mais entusiastas reconhecem a importância histórica desses veículos. O motivo é claro: a série da década de 1980 representa o ápice de uma filosofia de desenvolvimento que evitou atalhos, medidas de redução de custos e dependência da eletrônica. A corrosão raramente é um problema nesses modelos, pois a Toyota utilizava aço mais espesso e revestimentos protetores significativamente melhores do que muitos fabricantes atuais. Os componentes do chassi são superdimensionados e podem suportar tensões que destruiriam SUVs modernos. Peças de reposição estão disponíveis em todo o mundo, pois esses veículos foram utilizados em algumas das regiões mais extremas do planeta, de estações de pesquisa no Ártico a expedições no deserto. O consumo combinado de combustível gira em torno de 20 a 22 litros por 100 km. Mas isso não importa para os proprietários. Ninguém compra um Land Cruiser da série 80 como um carro econômico para o dia a dia, eles estão escolhendo um dos últimos verdadeiros veículos off-road, construído para durar décadas. Enquanto muitos carros modernos se tornam inúteis assim que seus componentes eletrônicos falham, um Land Cruiser da série 80 permanece confiável, mesmo quando seus netos ainda estiverem andando nele. Não é apenas o representante mais potente desta lista, para muitos, é o melhor SUV já construído em termos de confiabilidade pura e inabalável. Estes 12 SUVs demonstram de forma impressionante que a curta vida útil dos veículos modernos não é inevitável, mas sim uma decisão consciente dos fabricantes. Cada modelo tem origem numa época em que a excelência em engenharia era mais valorizada do que os lucros a curto prazo, e é precisamente por isso que duram décadas, enquanto muitos veículos atuais se desfazem precocemente. Obrigado por acompanhar o SUV Detective. Se esses veículos de longa distância te fascinaram, você definitivamente deveria conferir também os sedãs de luxo que não desistem nem depois de incontáveis quilômetros.